Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre uma peça, A Megera Domada, do escritor inglês William Shakespeare, que foi publicada em 1594, que conta a história de uma jovem do temperamento muito difícil, que acaba se casando com um pretendente que ela não queria e, com o tempo, ela acaba se submetendo à vontade dele. Todavia, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir o obséquio aos colegas, àqueles que ainda não são inscritos, que façam a gentileza, né, de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem por aqui. Shakespeare nasceu em 1564, morreu em 1616, muito conhecido, considerado o autor mais importante de língua inglesa, produziu sonetos, né, poemas, mas o seu trabalho principal é no campo da dramaturgia. Produziu peças clássicas que até hoje são representadas, né, e adaptadas. Seu trabalho mais importante é o Hamlet, que inclusive nós temos vídeo aqui no nosso canal. A Megera Domada é considerada uma comédia. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu volume, né? Que está aqui numa coleção de comédias e sonetos do Shakespeare. Está aqui uma edição da Abril de capa dura, de excelente qualidade. Vou ver se eu consigo dados aqui de tradução. A tradução Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes, publicada em 1981. A Megera Domada é uma peça relativamente curta, ela tem 85 folhas aqui nessa diagramação. Uma leitura relativamente rápida, né? Apesar de não ser uma leitura simples, nós podemos dizer, porque Shakespeare não é um escritor simples, né? Não é um escritor raso. A sua leitura eu considero relativamente difícil, principalmente para aqueles que estão começando. Pois enfim, entrando especificamente na trama, a história se inicia com um bêbado, né, chamado Cristóvão Sly, que estava numa taberna. Ele enche a cara e acaba caindo e adormecendo na porta, né, na sarjeta. E pela manhã passa um nobre, né, acompanhado de alguns interlocutores, e vê aquele bêbado lá. E esse nobre era um pândego e resolveu pregar uma peça naquele bêbado. Ele pediu aos criados que o levassem para o seu castelo, que o instalassem lá no seu quarto e que quando ele acordasse o fizesse acreditar que ele era o dono do castelo, que ele era rico, que ele era nobre e que esteve louco por 15 anos, né, e agora ele voltou à razão graças à ajuda dos médicos, né? E assim acontece, eles levam para lá, cuidam dele, né, dão banho nele, etc. Ele acorda totalmente surpreso com aquela situação, não acreditando em princípio, né, mas acaba que ele cai na pilhéria, né, e é convencido de que ele é um nobre. E assim que ele é convencido, ele começa a dar ordens, né? Inclusive, eles arrumam uma esposa para o Sly, um jovem pajem, né, veste ele de mulher, e fala que é a esposa, né? Inclusive, quando ele sabe disso, ele já quer copular com a esposa imediatamente, né? Diz, não, saiam criados, esposa, tire suas roupas e venham aqui para a cama, porque nós estamos no atraso de 15 anos. Mas aí dá desculpas, né, etc. Mas uma das ordens do nobre que fez a pilhéria era que fosse apresentada uma peça para esse bêbado, né? De forma a entretê-lo. Então, a peça que eles vão apresentar é a Megera Domada. E por aí já se encerra a participação do Cristóvão Sly desse nobre. É apenas, digamos assim, uma parte introdutória na peça especificamente. Então, entrando na trama principal, né, na peça principal, a Megera Domada conta a história de um rico comerciante chamado Batista Minola. Batista ele tem duas filhas, uma mais velha chamada Catarina e uma mais jovem chamada Bianca. Catarina é uma moça do temperamento muito difícil,
que por razão alguma ela insulta as pessoas, ela é de difícil trato, né, de difícil negociação, ao contrário da sua irmã mais moça, a Bianca, que é uma menina muito doce, muito educada e muito obediente ao pai. A Bianca tem vários pretendentes, né, vários jovens têm o interesse de se casarem com ela, mas a Catarina não tem pretendente algum. Só que o velho Batista, ele coloca como condição que para Bianca se casar primeiro, Catarina deve arrumar o marido, né? Então, até que isso ocorra, que Catarina se case primeiro, Bianca fica impedida, né, de paquerar qualquer dos seus pretendentes. Um dos pretendentes de Bianca é um jovem chamado Lucêncio, um jovem pisano, né, oriundo da cidade de Pisa, lembrando que a peça é adaptada na cidade de Pádua. E ele, apaixonado pela jovem Bianca, ele arruma uma estratégia, né? Ele tem um criado chamado Trânio e ele combina com o Trânio de trocar de lugar com ele, né? Ele encenará a condição de criado e Trânio de mestre, e ele se aproximará de Batista e oferecerá os seus trabalhos como professor de línguas. Só que é preciso, antes disso, resolver uma questão, né? O casamento de Catarina. Por sorte, né, todos os pretendentes de Bianca, são alguns, na verdade, eles até conversam entre si, né? Chega na cidade um jovem de Verona chamado Petrúquio. Petrúquio, ele chega a Pádua à procura de um casamento que seja um bom negócio, ou seja, né, uma noiva que tenha um bom dote. E ele toma conhecimento da questão envolvendo as duas meninas, as duas filhas do Batista Minola. E ele se prontifica imediatamente a cortejar Catarina. Só que ele é avisado, né? E ele se apresenta ao pai das jovens, né, o Batista Minola, dizendo que tem interesse em cortejar a sua filha, que inclusive o pai dele era conhecido do Batista, e esse reconhece mesmo que é verdade o fato, mas ele adverte o jovem Petrúquio que a filha tem um temperamento muito difícil. Mas o Petrúquio não se importa. Ele disse, não, isso não é um problema para mim, tenho certeza que nós seremos ótimos noivos, né? E a Catarina é chamada e eles entabulam um diálogo inicial, onde, naturalmente, a Catarina o insulta de todas as formas. Mesmo ele se declarando para ela, dizendo que ela é muito bonita, muito agradável, etc, etc. E ele recebe como resposta patadas e agressões, confirmando o gênio ruim da moça. Mas mesmo assim, o casamento é marcado. Já no dia do casamento, o Petrúquio começa a implementar a sua estratégia para submeter a moça às suas vontades, né? Ou seja, para amansar aquela fera. Ele aparece no casamento atrasado, né? Muito atrasado, que causa um embaraço terrível, né? E desperta a fúria de Catarina também, e o constrangimento do seu pai. E ele, quando aparece, está vestido como se fosse um palhaço, né? Como se fosse um louco, um maluco, com roupas esfarrapadas, com peças de roupas que não combinam, né? Aquilo provoca um escândalo, e os convivas, né, os colegas de Petrúquio lá, tentam convencê-lo a trocar de roupas e emprestar roupas para ele, mas não, ele se casa daquela forma, constrangendo a jovem Catarina, né, e todos que estão ali. E assim que o casamento é realizado, ele não permanece na festa, né? Ele simplesmente pega a mulher e leva para sua casa na cidade de Verona. E quando chega lá, ele começa simplesmente a humilhar a jovem, né? Usando de muito cinismo. Por exemplo, ele a deixa passar fome. Na hora das refeições, ele pede para os criados, né, apresentem o que foi feito, né, o que foi cozinhado, carnes e outros pratos, mas ele acha defeito em tudo. Não, essa carne está muito ruim, jogue para os cães, né, leva essa comida para lá. Fala, ó, querida Catarina, eu te amo tanto que não vou deixar você comer uma comida de tão baixa qualidade. E da mesma forma, ele a deixa passar frio, ele a deixa desconfortável, dormindo no chão, coisas desse sentido. E ela fica
né, extremamente fatigada, extremamente incomodada, né, com essa situação, mas acaba que ela não tem o que fazer, porque os criados obedecem apenas a Petrúquio. E assim se passa um tempo, né, quando eles retornam para Pádua, né, para visitar o pai da jovem, o Batista Minola, né? E quando ela chega lá, ela já está, digamos assim, completamente submetida. E nesse ínterim, né, a jovem Bianca, ela é seduzida por Lucêncio, né, que se casa em segredo com ela. E esse casamento é anunciado para Batista, que se diz que ficou traído, né, que se sentiu traído, mas as coisas se ajustam, né, porque o, o Lucêncio ele tinha renda, né, o pai era rico, ele não era um pobre e as coisas ficam mais ou menos acertadas, né. Tudo com a anuência de Bianca, é claro, que se quis casar com ele. Então você tem a prova final da submissão de Catarina, que nas bodas, né, nas festas do casamento da Bianca, os amigos perguntam como está a situação, né, para o Petrúquio, e eles fazem até uma aposta, e ele chama a Catarina, e a Catarina tipo admoesta, né, a Bianca, e fala publicamente lá que as mulheres têm que ser submissas aos maridos, têm que obedecer aos maridos, que o marido é a cabeça da relação, né? Então ele tem que ser seguido. E isso aí causa um espanto geral, todo mundo fica feliz, né? E a história se encerra por aí com a vitória do Petrúquio em submeter a jovem, né? Em destruir o seu ímpeto, em se torná-la uma menina completamente submissa. Bem, agora fazendo algumas considerações sobre a peça, The Taming of the Shrew, né? Ou A Mansada da Fera, como nós dissemos no português de Portugal, a adaptação de uma peça que já existia na época. Era uma prática bastante comum de Shakespeare, né? Segundo os seus biógrafos, os seus estudiosos, que ele não era assim, muito original na sua produção intelectual, na sua produção teatral, né? Ele pegava muitas ideias em muitas peças históricas que já existiam, né? E davam a sua impressão nelas. Isso ocorreu inclusive com o Shakespeare, né? Desculpe, com Hamlet, que é uma adaptação de uma história escandinava. Mas, assim, enfim, outro recurso bastante utilizado por Shakespeare, que ele utilizou aqui nessa peça, foi o recurso de uma peça dentro da peça. Então, nós temos lá o caso inicial do Cristóvão Sly, que a ele é apresentada a peça Megera Domada, né? Então, é uma história dentro da história. Isso também, inclusive, teve uma coisa parecida em Hamlet, né? Quando o príncipe Hamlet ele monta uma peça para ser representada pela companhia de teatro que chegou em Elsinore, né? Para testar a reação do rei Cláudio, né? Se despertaria culpa nele pela morte do seu pai. Outra consideração que eu já fiz em outros vídeos de análise a peças de Shakespeare é que a leitura é um pouco complicado para iniciantes na literatura. Se você tem pouco vocabulário, se você tem alguma dificuldade de leitura ainda, e se você não tem um conhecimento um pouco amplo, principalmente sobre mitologia, você vai ter um pouco de dificuldade porque essas questões são muito presentes na obra de Shakespeare. O seu vocabulário é muito amplo, né? A sua forma de escrever é bastante erudita, né? E muito formal em algumas partes, e ele faz muita referência ao teatro grego, né? As tragédias do teatro grego clássico, a mitologia também. Então, esses detalhes podem deixar leitores iniciantes um pouco aéreos, né? Mas é claro que isso não chega a ser um impedimento, né? Pode ser até um desafio para você ler uma obra mais complexa, né? Principalmente para forçar um desenvolvimento na sua capacidade de interpretação. Mas é importante citar
esse detalhe. E por último, é importante dizer que é uma comédia, né? Apesar que sou bastante trágico em alguns momentos, assim, tem partes que ainda são engraçadas, mas tem algumas partes que são bastante trágicas, né? No contexto ético dos dias de hoje, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não ter uma análise anacrônica da questão, porque quando Shakespeare escreveu essa peça, era outra cultura, outros tempos, né? Então, hoje o que nós consideraríamos, né, por exemplo, machismo ou misoginia, nessa época aqui era natural, né? Então, é um contexto histórico onde as mulheres eram mais submissas, né? Tinha um papel social bastante restrito, e aparece em outras peças também, outras comédias, como o Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza está aqui nessa, é, nessa coletânea, né? Como uma comédia, mas a interpretação é que ela está muito mais para uma tragédia, porque o humor que é trabalhado é um humor antissemita, né? O Shylock, que é o judeu da peça, que é ultra hostilizado, né? Na verdade, hoje, nos dias de hoje, eles são muito mais como vítima, né? Do que como autor de algum delito, né? Digamos assim. Mas, enfim, a nossa análise é essa. É, das peças do Shakespeare não é a melhor, longe disso, né? Eu considero ela de qualidade intermediária em comparação com as tragédias clássicas, né? Como Otelo e como Hamlet, né? Como Macbeth. Mas, assim, é claro que nós recomendamos a leitura, né? Nós encerramos aqui a nossa análise, esperamos que todos tenham gostado. E se chegaram até aqui, nós agradecemos muito e novamente pedimos para que se inscreva no nosso canal. Então, um grande abraço e até a próxima.